Bom, vamos lá, depois, pessoal, quem ainda não conseguiu entrar, vai entrando. Bom dia para todo mundo. Primeiramente, obrigado aí quem conseguiu entrar, que entendeu aí a importância, a relevância do tema. Cumprimento também o doutor Maurício Tanabe, doutora Paula, que são lá do escritório Campos Melo Advogados, que estão aqui com a gente. Eu vou fazer uma introdução bem breve, e aí já passo a palavra para eles poderem dar sequência. O motivo dessa parceria que a gente fez com o Campos Melo Advogados foi por conta justamente da relevância desse tema, que é a LGPD. Inclusive, poucos dias depois da nossa parceria ser concretizada, a lei já entrou em vigor, então aumentou ainda mais a relevância e urgência do tema. Para quem não sabe, eu tenho um escritório de advocacia aqui em São João da Boa Vista, sou formado na UF, pós-graduação em Direito Empresarial na FGV, e já estou aqui em São João, vai fazer 7 anos, agora no começo de 2021. E o escritório trabalha muito com foco na atuação para empresas, né? Claro que a gente tem também atendimento a pessoas físicas, mas o foco do escritório é atendimento a empresas. E a gente trabalha tanto no contencioso, que é um contencioso estratégico, nos processos judiciais e administrativos, como também na parte preventiva e consultiva, que é algo que aqui no interior também nós não temos muito por parte dos profissionais. Por conta disso, eu tenho um contato muito próximo com empresários e com as empresas, e por conta desse contato, recentemente eu fui procurado por algumas com essa preocupação em relação à LGPD, né? Muitos não sabiam direito o que tinha que ser feito, do que se tratava a lei, as formas de implementar e adequar a legislação no dia a dia, né? E por conta dessa necessidade foi que eu procurei o Dr. Tanabe, que é colega de faculdade, e a gente firmou essa parceria, porque nada melhor do que contar com pessoas especializadas no assunto, é um tema muito específico. Aqui no interior, na região, são poucos ou quase nenhum profissional que atende especificamente nessa área, então nada melhor do que contar com pessoas especialistas aí para abordarem o assunto e a gente, obviamente, esclarecer as dúvidas e estamos sempre à disposição para implementar efetivamente as adequações necessárias nas empresas. Basicamente, a doutora Paula vai dar uma visão geral a respeito da lei e depois também a gente vai abrir para perguntas. Então, quem tiver alguma dúvida, pode já ir mandando aqui no chat ou no Q&A embaixo, e aí, na medida do possível, a gente vai respondendo durante o webinar, e se por acaso faltar tempo no final, para não extrapolar demais, todas as perguntas vão ser respondidas posteriormente no e-mail. Então, com certeza, todo mundo vai ser atendido, e obviamente a gente está à disposição também depois para ligar, para mandar e-mail, enfim, a ideia é que realmente a gente esgote aí todas as dúvidas e necessidades, tá bom? Então, passo a palavra para o Dr. Tanabe, que ele vai também fazer uma breve introdução sobre o escritório deles lá, o que eles fazem, e depois, sim, passar para a doutora Paula introduzir o tema e dar a visão geral da LGPD. Obrigado, Gustavo. Breves palavras sobre o nosso escritório aqui. Bom, Gustavo, a gente já se conhece há bastante tempo em função do elo futebolístico, né? Gustavo é um advogado perna de pau, assim que nem eu. Tentamos aí ser jogador de futebol, não conseguimos, acabamos caindo aqui no direito. Bom, eu sou sócio responsável pela área trabalhista do escritório Campos Melo. Campos Melo é um escritório que tem 40 anos de tradição, aqui oriundo, né, do Rio de Janeiro, e agora estamos aqui na capital de São Paulo também. Temos aí umas 3 filiais, uma em Londres, uma em Nova York e uma em Brasília, em função da nossa atuação em todas as práticas do direito. Então, nós estamos em contencioso, arbitragem, ambiental, trabalhista, tributário, societário, a gente dá toda a assessoria necessária para qualquer empresa, qualquer cliente que esteja inserido nesse ramo empresarial. E uma das nossas principais práticas, inclusive que está em voga ultimamente, tem bastante relevância em função das alterações legislativas recentes, é a nossa área de propriedade intelectual, que é responsável justamente na implementação dos planos relacionados à Lei Geral de Proteção de Dados. E, por isso, eu trouxe a minha sócia aqui, especialista no assunto, que vem já
conduzindo vários projetos para outros clientes do escritório, né, para falar um pouquinho, né, dos riscos envolvidos na Lei Geral de Proteção de Dados, das providências que são necessárias para toda e qualquer empresa, independente do tamanho e ramo de atuação, para a preservação das informações que ela acaba tendo que gerenciar no dia a dia, a finalidade, a proteção em relação a possíveis vazamentos, a destinação, no caso, e as autorizações necessárias para a utilização dessa informação. Tá? E, como o Gustavo disse, isso aqui faz parte de um projeto que é uma parceria, né, com o escritório Mancini Nicolau, para podermos oferecer esse expertise para as empresas que são ligadas, né, que já contam com os serviços do Gustavo. Eu não vou me alongar mais, gostaria de passar a palavra para minha amiga e sócia, competentíssima, Paula, que é responsável pela área de propriedade intelectual e que vai nos agraciar com uma bela apresentação resumida sobre o tema. Bom, vamos lá. Obrigada pelas palavras, Tanabe, Gustavo. Então, a gente vai falar aqui, né? Eu sou Paula, sócia da área de propriedade intelectual e proteção de dados, e a gente vai tentar aqui fazer um bate-papo, tá? Bem informal. A gente vai abrir para pergunta no final. Então, assim, eu vou ter 40 minutos para falar de uma lei super complexa, super detalhada. Então, assim, a intenção aqui é mesmo pincelar as coisas principais que as empresas precisam realmente, assim, estarem atentas, né, no seu projeto e no seu tratamento de dados, né, com relação a dados pessoais. A gente vai falar um pouquinho disso, o que tem na lei, e a gente está aí à disposição, né, no futuro com relação aos projetos de adequação, que são projetos trabalhosos, porque justamente por causa do volume, né, que as empresas possuem com relação a dados. E aí eu aposto aqui com vocês, com todas as empresas, com todos que estão me escutando, mesmo que a empresa seja B2B, eu trabalho com empresas, eu não tenho cliente pessoa física, todos tratam dados, todas as empresas estão sujeitas à LGPD. E aí a gente vai ver por quê, tá? Então a gente vai entrar aí numa introdução breve com relação à lei, que a gente pode falar, que ela passou a valer, como o Gustavo falou, 18 de setembro. E aí isso foi muito confuso, gente, até para a gente conseguir eu nunca vi um processo legislativo tão confuso. A lei era para entrar em vigor no começo, em fevereiro de 2020, depois foi para agosto de 2020, com a pandemia foi para maio de 2021, depois foi para dezembro de 2020 e agora virou setembro de 2020, numa reviravolta, numa aprovação de medida provisória que não tinha nenhum artigo sobre a LGPD. Então, assim, foi um processo confuso. E por que essa confusão toda, né? Na verdade, a lei foi aprovada em 2018 e o que acontece? Como a necessidade de adequação, né, e por conta da empresa, da pandemia, por conta de orçamento, teve essa questão aí se a lei passaria a valer ou não, porque ela, inclusive, vale para o poder público, tá? Então, é uma questão que o judiciário, o executivo, todos têm que se atentar, não só as empresas privadas, mas aqui a gente vai falar um pouquinho das empresas privadas. Mas uma coisa é certa, apesar da lei estar em vigor, a lei prevê algumas penalidades, algumas sanções, e essas sanções vão ser só aplicadas em agosto de 2021. No meio da pandemia, isso foi decidido, já tinha sido decidido, isso não mudou. Então, o que acontece? A gente tem agora uma lei em vigor, com as penalidades que estão indicadas na lei, só passando a valer em agosto de 2021. O que isso significa para as empresas? As empresas podem ficar tranquilas, não, porque agora não tem nenhuma penalidade, só em agosto de 2021, então eu posso fazer um bom processo de adequação devagar, ou então observando essa data. Não, porque o que acontece quando a lei passou a valer agora, os titulares de direitos, que somos nós, pessoas físicas, tá? Donas dos dados, os órgãos, incluindo o Ministério Público, PROCON, quando tiver algum caso com o consumidor, né? Senacom, todos os órgãos de defesa do consumidor, e o Ministério Público, como eu falei, eles podem sim basear, né, as suas demandas, as suas reclamações, suas ações com relação à lei. O que não vai estar apenas em vigor seriam essas penalidades da autoridade nacional.
A autoridade nacional vai ser tipo, é um órgão, né, justamente para lidar como se fosse um CAD de defesa da concorrência, uma SUSEP da vida, porque é um tema difícil, às vezes, de interpretação, e aí essa autoridade nacional é que vai lidar com essas questões e na aplicação daquelas penalidades específicas. Mas nada impede que tenham ações na justiça, esses órgãos que eu comentei, né, atuem. Então, daí a relevância da necessidade de adequação agora. E aí, um fato super legal não, né, mas super interessante para trazer, é que desde a vigência da lei, que foi dia 18 de setembro, a gente já teve uma ação do Ministério Público, tá, contra uma empresa que tinha uma venda de dados. Essa ação até foi arquivada por conta assim, de questões práticas, porque o domínio estava em manutenção, o domínio na internet, né, o website na internet. Mas já teve essa atuação com relação à compra de dados, e agora teve uma ação em Recife de um aluno, na verdade era de uma pessoa, acho que ele nem era aluno não, mas ela tinha o bilhete de Recife, tá? E aí ele não pôde passar o bilhete dele no ônibus, nos transportes, porque precisava se cadastrar com biometria facial. E aí ele entrou com uma ação questionando, isso foi agora, tá, gente? Questionando justamente como é que era a política, qual era esse processo intrusivo de biometria facial, o que ia utilizar, como é que a empresa ia utilizar esses dados, né, de biometria, se poderia ou não. E aí ele entrou com a ação, obviamente ainda está correndo, mas só para vocês verem que assim, já tem 2 ações com base exclusivamente na lei. Mas antes disso, tá, o próprio Ministério Público já estava atuando, PROCON, SENACOM, com penalidades. Por quê? Porque a gente já, antes da LGPD, a gente já tinha, apesar de não ter essa cultura em proteção de dados, a gente já tinha o quê? A gente já tem a Constituição Federal, que indica assim, os princípios da privacidade, são princípios bem genéricos, mas você já poderia aplicar, né? O Código de Defesa do Consumidor, com relação ao consumidor, com relação aos dados, a clareza dos dados, a possibilidade de atualização dos dados. Então, já tem algumas questões no Código do Consumidor. No próprio Marco Civil da Internet, a gente já vinha analisando, tem um capítulo específico para dados no Marco Civil. Então, a lei, agora em vigor, você já pode, assim, com relação com detalhes, né? Ela já pode ser a base, né, de várias demandas, mas antes também já teria. Então, daí a relevância realmente da preocupação e da proteção dos dados. E o que a gente pode falar? A nossa lei é muito parecida com o GDPR, tá? São várias letrinhas, né? LGPD, o GDPR, então, mas vocês vão escutar muito falar do GDPR. Por quê? Porque o GDPR é a legislação, é o regulamento europeu que lida com proteção de dados. Ele entrou em vigor um pouquinho antes da nossa lei, em 2018 ele já estava em vigor lá na Europa. E por que ele é importante? Porque a nossa lei é praticamente um espelho da lei de proteção de dados na Europa. Com menos detalhes, tá? O regulamento é bem mais detalhado, mas tem alguns artigos da nossa lei que, inclusive, são cópias. Então, são cópias fiéis de dispositivos do GDPR. E por que é importante? Porque na falta, às vezes, até de uma autoridade nacional para interpretar alguns temas da lei, e vocês vão ver, se vocês pararem para ler a lei, acho que tem mais de 30 dispositivos que remetem à autoridade nacional, que a autoridade precisa dar instruções adicionais, tá? Então, na falta, às vezes, de um direcionamento aqui, a gente vai para a lei europeia, apenas para pegar, pincelar assim, alguns princípios e como é que está sendo tratado lá para a gente utilizar aqui no Brasil, porque às vezes tem questões ainda em aberto, que a gente não sabe como resolver ainda aqui no Brasil, até por conta da falta da autoridade. E o que acontece? A aplicação, né? A minha empresa, mas eu nem tenho sede no Brasil, às vezes tem essas perguntas, mas eu coleto dados, né, de brasileiros ou eu faço um tratamento de dados aqui no Brasil. A lei se aplica para todo tratamento que ocorra no Brasil, tá? Qualquer tratamento, seja de dados de cidadãos lá de fora, qualquer tratamento que ocorra no Brasil, qualquer tratamento que tenha de cidadãos brasileiros, tá? Ou uma empresa estrangeira que oferte produtos e serviços para pessoas localizadas no Brasil. Então, basicamente assim, se você é uma empresa brasileira, né, eu acho que aqui o nosso foco são empresas brasileiras, todas estão sujeitas à aplicação da lei. E a gente vai ver o que é isso, as definições, as principais definições da lei,
quando é dado pessoal, quando não é. Então, acho que a gente pode passar. Eu já dei uma pincelada nesse artigo, estou aqui verificando a hora. Mas o que acontece? Então, vamos lá, vamos para as principais definições da lei, para vocês precisam saber. Primeiro são os dados. O que são os dados? Dados pessoais. Dados pessoais, aquilo que a gente falou, são os dados das pessoas, tá? Então, são nossos nomes, telefones, endereço, CPF, né? Cidade, identidade, dados bancários, dados de currículo, dados de performance, de bônus, dados de login, tudo que se associa a uma pessoa, tá? Que você consiga identificar ela, é considerado dado pessoal. Então, mas dados de CNPJ da empresa, balanço financeiro da empresa, é dado pessoal? Não. A lei não se aplica para dados da empresa em si. Então, assim, você pode ter esse cartão de CNPJ com o endereço da empresa. Não, a gente está falando de dados realmente das pessoas físicas, tá? E dentre esses dados que podem ser identificáveis, né, que identificam alguém, quando você consegue conectar, você tem também alguns dados sensíveis, que são dados justamente como a lei fala, né? São dados sensíveis, são questões assim de raça, opinião política, de filiação a partido, dados de saúde. Então, todos esses dados, biometria, então, todos esses dados que têm um tratamento, que pode ter um tratamento discriminatório, alguma coisa, a lei ela tem uma definição de dado sensível, né? Em termos de raça, de filiação partidária, todas essas questões de convicção religiosa, filiação a sindicato. Então, esses são dados sensíveis. E qual é a diferença na lei? A diferença é porque, para dados sensíveis, você tem um tratamento um pouquinho mais rigoroso, tá? Então, é só acender a luzinha assim. Tratamos dados? Sim. São dados, ok, você tem que prever, a gente vai ver todas as questões da lei. São dados sensíveis, a lei tem algum tratamento diferenciado que vocês vão ver, tá? Que a gente vai falar aqui. E aí eu estou falando muito de tratamento. O que é tratamento? Pessoal, tratamento é qualquer uso daquele dado. Mas eu não uso, eu não trato dado, não, eu só armazeno, fica lá quietinho no meu servidor, na minha nuvem, eu não faço nada com aquele dado, não compartilho com ninguém. O mero armazenamento já é considerado um tratamento, tá? Então, a mera uma transmissão, e aí a gente colocou aí no slide, o que a lei fala, né? Coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, são várias palavrinhas para falar aqui, qualquer coisa com dado é considerado tratamento, com dado pessoal. E aí, nessa cadeia, o que a gente tem de figuras, né? A gente falou do titular, que somos nós, né? Então, a gente pode até pensar na empresa que nós também somos titulares de direitos, né? Seja lá para fora, quando a gente compra e vende, né? Ou compra uma coisa na internet, quando a gente entra numa rede social, quando a gente está na qualidade de empregado de uma empresa, e a empresa em si trata dados de terceiros titulares de dados. Os titulares, você tem o quê? Depois tem os agentes de tratamento, que são aquelas pessoas que tratam os dados, tá? E aí são as empresas ou pessoas físicas, tá? Podem ser os dois, que são os controladores dos dados ou os operadores. Controladores, como o nome diz, é aquele que controla o dado, aquele que vai indicar o que vai acontecer com os dados, qual vai ser a finalidade do tratamento, o que vai fazer, com quem vai compartilhar, aonde vai armazenar, por quanto tempo. Então, tudo isso é o controlador. E o controlador, por ter uma responsabilidade maior, ele também na lei tem uma responsabilidade maior, tem algumas obrigações adicionais em comparação com o operador. Que o operador, quem é o operador, né? Trata o dado também, mas trata a mando e conforme as instruções do controlador. Seriam o quê? Os contratados. Então, você na sua empresa tem um serviço em nuvem. Aquela empresa que está armazenando em nuvem é um operador. Ela está atuando por sua conta e ordem, pelas suas instruções. O operador tem, sim, responsabilidade na lei, responsabilidade de segurança, de manter o registro de todas as operações com os dados, todos os tratamentos, mas é uma responsabilidade um pouquinho menor do que o controlador. Por exemplo, folha de pagamento. Às vezes a empresa, toda a folha de pagamento é numa ADP da vida, alguma outra empresa. Essa empresa de folha de pagamentos, ela lida com todos os dados dos empregados daquela empresa. Ela é a operadora. Ela não lida, ela não tem assim, ingerência, liberdade para lidar com aqueles dados. Então, ela é a operadora.
Então, basicamente assim, as definições principais que vocês têm que saber é esse trio, são os 2 agentes de tratamento, controlador, operador, titular, quais são os dados e o que é considerado tratamento, que é tudo. Então, ficou fácil. Aí eu acho que a gente pode ir para um panorama geral. Então, a gente falou das definições. E agora, o que a lei também trata? Tá? A lei trata dos princípios. Os princípios são muito importantes. São 10 princípios que a lei traz. E aí eu dou aqui só alguns exemplos para vocês. Por quê? Porque esses princípios é que vão nortear todo o tratamento dos dados das empresas. Tá? Então, assim, às vezes, na dúvida, pensa nos princípios. Os princípios estão lá indicados na lei, bonitinhos. Por quê? Se você estiver fazendo alguma coisa em violação a esses princípios, você está violando a lei. Tá? Então, quais são os princípios? Princípios da finalidade, da transparência, da necessidade, da adequação. E o que é tudo isso? Quais são os mais importantes que a gente vai falar aqui? Finalidade. Se você coletou o dado para um fim específico, digamos de admissão de funcionário, você coletou vários dados para admissão. Você pode dar outra finalidade para ele? Você tem os dados lá dentro, mas você pode pegar aqueles dados. Ah, não, já tenho aqueles dados, por que eu não posso fazer outra coisa com aqueles dados? Porque você tem que ver para qual finalidade você coletou. E aí, se você quiser dar outra finalidade para aquilo, você tem que analisar se você tem a base legal, que são as caixinhas que eu digo, né, autorizadores, aquilo que te autoriza a tratar os dados. Tá? Então, o princípio da finalidade é esse, você tem que tratar para aquele fim que você foi o quê? Que você comunicou. Por quê? Porque você também tem o princípio da transparência. A transparência é o seguinte, o titular tem que saber o que você está fazendo com os dados. Agora, vocês devem estar vendo que várias políticas de privacidade estão sendo atualizadas, e isso é um trabalho que tem que ser feito, né, no projeto de adequação. Por quê? Porque você tem que dar transparência, você tem que falar qual é a finalidade, quais são as bases legais, que são essas autorizações para que você usa, com quem você compartilha o dado, para quê. Então, todas essas questões têm que estar claras para o titular, para fins de atendimento ao princípio da transparência da lei. E necessidade. Gente, assim, por que é difícil? Porque a gente fala que é difícil porque as empresas, a educação e até os próprios, assim, nós como cidadãos, né, sempre teve o quê? A intenção de coletar mais dados possíveis. Vamos coletar o que for possível e aí depois a gente vê se a gente vai precisar ou não daquele dado. Quem nunca foi numa farmácia ou numa loja e deu todas as informações da vida para cadastrar, entendeu? Num programa de cadastro, ou no cadastro, ou num programa de fidelidade, ou mesmo para cadastrar numa loja. Então, assim, todos... A gente não tinha essa política de proteção de dados, muito menos as empresas. Mas agora as empresas vão ter que se adaptar ao princípio da necessidade. É coletar o mínimo possível, apenas para aquela finalidade, como eu falei, aqueles dados que são necessários, então você não pode coletar mais dados. Ah, não, mas eu vou pegar só mais uma informação lá do nome do cachorro, para de repente depois a gente mandar o dia do cachorro, alguma coisa assim. Então, se não for para aquela finalidade, aquele dado não é necessário para aquele tratamento, não pode ser coletado. Tá? Isso é um dos princípios. A adequação é que você tem que estar adequado. Se você falou que vai coletar para aquele fim, você tem que coletar para aquele, você tem que usar para aquela finalidade, né? E aí a gente tem outros de livre acesso, de qualidade dos dados, de manter os dados atualizados. Não discriminação, que é um princípio muito importante, você não pode discriminar, fazer nenhum tratamento que se baseie em discriminação, né, dos titulares. E a gente tem mais 2 tratamentos que são, na verdade, obrigações, 2 princípios que são obrigações, que é o da segurança e da prevenção, para evitar incidentes de segurança. Então, a gente vai falar um pouquinho mais, porque a lei fala em princípio da segurança, princípio da prevenção, e tem um capítulo específico para a segurança. Então, a segurança também é muito importante com relação ao vazamento dos dados, tá? E um outro também que é muito importante, o princípio, que é aquele: não basta você estar adequado. Ah, minha empresa está super adequada. Você precisa comprovar que está adequado, tá? Então, essa lei dá até mais instrumentos para as empresas. É a questão, assim, ela precisa que as empresas estejam fortalecidas com toda a documentação adequada para mostrar que está em adequação, tá? Com a lei. Então, basicamente, são os princípios que a lei fala. E aí, aquelas caixinhas que a gente falou, bases legais.
Essas bases legais são super importantes. A gente também tem 10 bases legais na lei. Aqui eu vou colocar 4, que são as mais importantes, mas também a gente depois fala aos poucos das bases legais. Que é o seguinte, as bases legais que a gente fala são aquilo que autoriza. Não é só o consentimento, por exemplo. O consentimento é uma das bases legais que você pode ter para tratar os dados. A outra base legal, obrigação legal ou regulatória. Então, se você coleta um dado por força da legislação trabalhista, por exemplo, e aqui eu estou falando muito de trabalhista, por quê? Porque todas as empresas têm empregados, e aí, mesmo que você seja B2B ou alguma coisa, tem a necessidade de tratamento dos dados com relação aos empregados. Então, como isso é muito comum para as empresas, a gente dá esse exemplo, mas depois a gente também pode dar de empresas de compra online e tudo mais, que a gente já está trabalhando com muitas delas. E aí, assim, se você coleta um dado, você não precisa pegar consentimento se você decorre da lei. Eu preciso pegar aquela informação, decorre ou uma obrigação legal ou uma obrigação regulatória. Então, eu vou coletar aquele dado. Para fins de um contrato, digamos até um contrato, seja um contrato de prestação de serviço, você contrata alguém, você precisa dos dados daquela pessoa, dos dados bancários, do nome, do telefone, do endereço, porque se tiver algum problema, você pode, né, atuar contra aquela pessoa, dos dados. E aí você, para execução de um contrato, você precisa de dados. E aí essa base legal de execução de contrato também é prevista na lei. Um contrato online, você faz uma compra online. A empresa, mal ou bem, isso é um contrato, tá? Mesmo que seja informal. Você dá um clique lá, compra uma roupa. Você está comprando, aquela empresa está coletando seus dados. Por quê? Porque ela tem que saber seu endereço para entregar aquele dado, aquele produto. Então, assim, você precisa realmente, para aquilo, então você não precisa de autorização específica, digamos assim. Mas tem alguns casos você vai precisar de consentimento, porque você não vai ter nenhuma outra base, nenhuma outra caixinha que você possa colocar para fins de tratamento dos dados. E aí eu vou dar um exemplo de novo para as empresas. A maioria das relações trabalhistas com os funcionários, e aí é importante até falar isso, tá? É uma preocupação a lei, obviamente, mas não é que as empresas não vão poder tratar dados. Todas elas vão tratar os dados, de repente até da mesma forma que fazia antes, só que agora o tratamento precisa ser mais detalhado, mais analisado, tem que analisar cada base legal, tem que registrar isso. Então, não que não possa, né? Você não possa tratar dados. Você vai poder tratar, mas você vai ter que ver e registrar todo esse fluxo de atividade. E aí, digamos, vamos lá, outro exemplo com relação a você tem o seu funcionário na empresa. Então, você tem todas as informações que você precisa para fins do contrato de trabalho, obrigações legais, obrigações fiscais, você precisa todos dos dados daquela pessoa e tudo mais. Então, você tem aqueles dados por força, então você não precisa de consentimento, porque você admitiu aquele empregado, você precisa daquelas informações. E, geralmente, gente, o consentimento, como o consentimento tem que ser livre, claro, informado, inequívoco, às vezes na relação trabalhista, o consentimento é o que mais a gente não vai usar. Por quê? Porque é uma relação desequilibrada, né, entre empregador e empregado. Então, o consentimento, na maioria das vezes, não vai ser livre, por exemplo, tá? Então, você vai ter que achar uma outra base legal. Mas, então, digamos, você tem os funcionários, você quer fazer um benefício, um plano de uma academia de ginástica. Poxa, tem uma academia aqui do lado, vamos fazer uma parceria com essa academia, e aí o que a gente faz? A academia precisa dos dados dos funcionários, nome, endereço ou telefone, para quando ele chegar lá, ele saber, né, que a academia já sabe que é da empresa X e Y, e aí tem um desconto de 20%, digamos. E aí você dá os dados para a academia. Isso é um tratamento, é um outro tratamento que você está dando, lembra? Tem a finalidade, você tem os dados para a relação empregatícia. Se você está dando, mas é um benefício para o empregado, é óbvio que ele vai querer. Não, mas você, nesse caso, você tem alguma base legal? É por força do contrato? Seu contrato prevê isso? Não, não tem nada que tenha essa expectativa contratual, a não ser que tenha falando no contrato sobre isso. É por força legal? Você é obrigado a dar para uma academia? Não. É um legítimo interesse seu, que é outra base legal que a gente vai conversar? Não. É para desenvolvendo a sua atividade? Não, é um extra.
Aí você, nesse caso, você tem que pensar na base legal, por exemplo, do consentimento. Você vai compartilhar os dados daquele funcionário que tiver interesse em participar do plano da academia, por exemplo, tá? Isso é um exemplo, assim, bem geral. E aí, uma outra base legal importante é a base legal do legítimo interesse, que é aquela que eu até ouvi, eu achei bem interessante, eu ouvi falar que é uma carta coringa. Quando você não tem nenhuma, você não consegue encaixar, você vai para o legítimo interesse. Que o legítimo interesse é quando, assim, é para o desenvolvimento da atividade daquele controlador, daquele entregador. Vou dar um exemplo. Monitoramento de câmera, que até a gente colocou aí no exemplo. Monitoramento para fins de segurança, tá? Então, na sua empresa, você tem monitoramento, você monitora, você coleta a imagem daquelas pessoas. Esse monitoramento, está na lei que você vai fazer isso? Aí você vai analisando as bases legais. Não, mas você coleta dados, né? Tem dados pessoais daquela pessoa, porque identifica aquela pessoa. Está na lei? Não. É obrigação, por conta do contrato que você faz com aquela pessoa? Não, não é da relação. Precisa de consentimento? Imagina você pegar consentimento de todo mundo e se a pessoa não der, você não vai poder fazer o monitoramento? Não faz sentido nenhum. Você vai fazer um borrão na pessoa? Não existe isso. Aí você usa o legítimo interesse, tá? Então, é uma carta coringa, mas não é um cheque em branco. Então, a gente vai ver o legítimo interesse, é muito interessante para as empresas, tá? Mas o legítimo interesse tem, assim, os artigos da lei que tratam, você tem que tratar o mínimo necessário, você precisa, de repente, fazer um relatório de impacto de proteção de dados para ver se o legítimo interesse pode ser usado se fere alguma liberdade, alguma expectativa daquele titular, se ele já está meio que, assim, se ele tem a expectativa, né, então, assim, todo mundo tem expectativa de ter um monitoramento, digamos assim. Então, às vezes tem essa análise, esse relatório de impacto, é um relatório que a lei, né, que a autoridade nacional pode solicitar que você faça para analisar justamente essas questões, não só de legítimo interesse, mas também de legítimo interesse com relação a dados sensíveis, se você vai estar impactando ou ferindo alguma liberdade de garantia daquele titular. Tá? Então, aí tem outras bases legais que eu acho que eu não vou entrar aqui. Proteção à vida, exercício de direitos em processo judicial, tá? Então, você pode guardar pelo tempo da prescrição. Então, assim, você tem lá um consumidor, né? Todos aqueles dados de compra do consumidor online, você pode manter por um tempo que vai que depois o consumidor entra na justiça contra você. Você não vai ter mais aquele dado, você apagou por conta da LGPD. Não, então, você tem uma base legal aí de exercício de direitos em termos de prescrição, que você pode manter o dado até um determinado período. E aí, cada período vai ter que ser analisado, tá? Então, assim, outras bases legais, né? Então, proteção à vida, tutela da saúde, quando for realizado um procedimento por profissionais da saúde, proteção ao crédito, que é uma outra base legal, né? Então, você, para análise de crédito, para conceder crédito ou não, realização de estudos por órgãos de pesquisa, e aí esses órgãos de pesquisa têm que ser sem fins lucrativos, tem algumas especificações da lei, mas tem lá as bases legais. Então, falamos de princípios, falamos das bases legais, que são todas as caixinhas que autorizam o tratamento. Vamos falar dos direitos, porque a lei trata de direitos Tenho mais 15 minutinhos. Então, trata de direitos dos titulares. E aí tem uma série de direitos que a lei concede para os titulares. Que é o quê? Direito de acesso aos dados, direito de oposição àqueles dados se for com infração à lei. Você tem direito de anonimização no caso de dados excessivos. Você tem direito de eliminação dos dados, revogação no caso de consentimento. Então, por isso que, às vezes, você vai usar uma base legal de consentimento, você tem que dar o direito de eliminar aquilo que foi coletado por conta de consentimento. Isso é um direito que está previsto. E os prazos para a execução desses direitos são bem rigorosos. Na verdade, a lei até fala em imediatamente, em alguns casos, e aí imediatamente, às vezes, isso não vai ser assim, aí a gente vai ter que esperar até a autoridade nacional definir essa questão, porque, por exemplo, no GDPR, lembra que eu falei do regulamento europeu? Lá eles falam que tem 30 dias para você analisar o pedido,
verificar se você pode, de repente, eliminar da base de dados ou não. Às vezes você não vai poder, porque você tem uma outra base legal que você autoriza você continuar com aquele dado na sua base de dados. Então, assim, essa questão dos direitos vai precisar ser analisada com calma pela autoridade, até por quanto tempo que você vai dar o prazo de resposta. Mas, independente disso, você tem que ter na empresa e direitos, assim, empregados podem exercer, todos os titulares, tá? Ex-empregados, o que você guarda, armazena sobre a minha pessoa? E aí tem que ter sistemas adequados, sistemas que consigam coletar o que está sendo armazenado, para você conseguir realmente exercer e atender a essa obrigação da lei com relação aos direitos dos titulares, tá? Transferência internacional, a gente está pincelando, tá? Eu estou falando, mas qualquer coisa a gente também está à disposição depois, para qualquer questionamento, a gente está dando um panorama geral da lei para vocês saberem o que a lei fala, tá? Transferência internacional é quando você tem dados que você armazena lá fora, ou se a sua empresa é internacional e a sua controladora, você é uma subsidiária, a sua controladora tem acesso aos seus dados. Qualquer transferência, e gente, isso é muito normal hoje em dia, tá? Qualquer transferência de fluxo dos dados, seja para armazenamento, ou seja para qualquer outro compartilhamento, a lei também prevê bases legais específicas, que são caixinhas, né, específicas, para possibilitar essa transferência internacional. Às vezes vai ser um contrato que você tem que firmar, um contrato com cláusulas padrão, e aí a autoridade nacional vai ter que definir quais são as cláusulas. Às vezes a autoridade também vai certificar países como, por exemplo, a Comunidade Europeia, né, territórios e comunidades, dizendo, olha, esse aqui país atende a proteção de dados. Então, você pode transferir um fluxo normal com aquele país, com aquela comunidade, com aquele território, com aquele bloco. Então, assim, tem algumas questões sobre transferência internacional que também têm que ser analisadas. E, como eu falei, lembra, medidas de segurança. A lei discorre sobre medidas de segurança para serem adotadas como prevenção e como para adotar para o quê? Prevenir qualquer incidente de segurança. Que incidente de segurança, gente, é qualquer acesso não autorizado, tratamento indevido, não é só um vazamento, qualquer tratamento indevido de dados pode gerar um incidente de segurança, tá? E com relação às medidas, a lei fala muito genericamente que você precisa o quê? Adotar medidas de segurança e técnicas e administrativas para fins o quê? De evitar qualquer acesso ou uso não autorizado, atividades ilícitas com relação àquele tratamento. Só que ela não indicou quais são as medidas de segurança. E aí ela deixou para a autoridade nacional indicar quais são essas medidas. Mas, assim, com base até, você pode se basear, obviamente, essa parte de segurança da informação, que é muito importante, né? Evitar vazamento, como é que você faz? Utiliza criptografia, os acessos tem que ser... não pode todo mundo acessar tudo da empresa, pode ter um duplo grau de autenticação, então você entra, você precisa comprovar 2 vezes que você né, aquelas questões questões realmente de segurança, que tem uma família da ISO 27007, e etc., que você tem medidas que você pode ter um padrão com a falta de instrução da lei, que ela realmente é bem genérica, tá? E as sanções, lembra que eu falei das sanções administrativas, que são aquelas que vão entrar em vigor em agosto de 2021? Essas sanções vão ser o quê? Aplicadas pela autoridade nacional e vai desde uma simples advertência até 2% do faturamento da empresa, limitado a 50 milhões por infração. Então, é um valor bem alto, tá? Mas o que acontece? Eu sou mais otimista, tá? Eu acredito assim, e a própria lei fala que para a autoridade nacional aplicar essas penalidades, ela vai analisar se a empresa é reincidente ou não, o que ela está fazendo, a boa-fé da empresa, quais são as práticas adotadas pela empresa para mitigar qualquer risco de incidente de segurança ou vazamento ou tratamento inadequado que enseje essa multa, né? E aí, então, assim, por isso, daí a relevância da adequação, e não só por conta das penalidades, que são altas, e vai até também uma suspensão daquele tratamento daquela base de dados, tá? Tem uma série de multas, penalidades que podem ser, mas como eu falei, até hoje, independente dessas multas,
podem, né, os titulares e outros órgãos podem entrar na justiça com base nessa lei, com base na LGPD, tá? E aí, gente, passando, porque agora eu tenho 10 minutos exatamente para a gente falar, pontos atuais que a gente também tem na lei, tá? DPO. O DPO é aquela figura do encarregado. A gente fala DPO porque é lá na GDPR, lembra que a gente falou da GDPR, do europeu, que é o Data Protection Officer. E aqui no Brasil é encarregado de proteção de dados. É a mesma coisa. E aí todas as empresas precisam indicar um encarregado para conduzir seu ponto de contato entre o titular e a autoridade nacional, conduzir todo o processo de boas práticas de proteção de dados. E a autoridade nacional vai poder também definir quais as empresas ou quais são os tipos de empresas que podem, eventualmente, não ter essa exigência, não aplicar essa exigência, né? Não ter a necessidade de nomear um DPO. Só que como a autoridade ainda não está em operação, ela já está estruturada, mas ela ainda não tem nomes para operar, a princípio, todas as empresas precisam indicar uma pessoa para tratar esses dados, porque, como vocês veem, é uma tarefa, assim, importante, relevante e difícil, tá? Funcionários candidatos, questões principais, todos funcionários, como a gente falou, e candidatos, e aí as empresas têm que ter um fluxo central, como é que vai coletar dados, essa questão é também muito sensível de candidatos, né? Currículo que recebe, vai poder armazenar, não pode? Para aquela vaga específica tudo bem, mas de repente se participar por mais tempo, tem que pegar um consentimento, então tem que analisar toda a questão de currículos das empresas, tá? De contratação, de admissão, legítimo interesse de PIA, que a gente falou, que é aquele relatório de proteção de dados, a gente já falou. O marketing também. O marketing, por exemplo, no GDPR, você tem um capítulo específico para marketing, para e-mail marketing, né? E todas as empresas praticam e-mail marketing. Você pode ou não. E aqui no Brasil, você vai ter que analisar qual é a base legal, qual é a caixinha autorizadora para isso. E a gente entende que é ou consentimento ou legítimo interesse. E aí tem que analisar, porque se você já tem por exemplo, até escritório de advocacia, tá? A gente tem vários clientes, a gente manda newsletter para os clientes. Os clientes já têm uma expectativa de receber aquele newsletter, porque eles já têm uma relação com a gente. Então, um legítimo interesse pode ser aplicado nessa questão. Mas, às vezes, se é uma pessoa completamente alheia, que não é nosso cliente no escritório de advocacia, eu vou mandar uma newsletter assim do nada, eventualmente eu vou precisar de consentimento. Então, cada caso a caso, a gente tem que analisar qual é a base legal que vai ser utilizada, por exemplo, para marketing. Para cookies também é a mesma coisa, cookies nos sites, tá? Os cookies, se não forem cookies necessários, que são aqueles realmente inerentes à atividade, eventualmente vai ter que ser o consentimento, tá? Eventualmente não, provavelmente, tá? É consentimento, você tem que analisar os cookies, tem que dar o princípio da transparência, avisar quais são os cookies, então tem que ter aquele bannerzinho, um pop-up com relação a cookies, isso também é uma mudança. Prestadores de serviço, que são os operadores, né? Que eu falei que são os operadores, aquelas que a gente presta, que a gente contrata alguém. Então, tem que adequar os contratos, tá? Os contratos com esses prestadores de serviços têm que prever cláusulas, porque eles têm que também tomar as medidas de segurança, senão o controlador é responsável. Eles têm que informar se tiver um vazamento um vazamento de dado, tem que informar se algum titular, ou também tem que ter essa possibilidade de acesso, né, a tudo que está com o operador, com o contratado, para fins de exercer, né, os direitos dos titulares. Então, tudo isso tem que estar num contrato com os prestadores de serviços, tem que ter um aditivo ou um novo contrato com questões de proteção de dados. O armazenamento, como eu falei, né, tem que ser armazenado pelo período necessário. Então, tem que ser analisado por quanto tempo vai armazenar. Não pode ser ad eterno, que todas as empresas, todas, gente, todas arquivam ad eterno. Com raras exceções. Inclusive, essa é uma questão na GDPR também, na Europa, que é difícil a adequação, mas é uma coisa que as empresas vão ter que mudar, alterar com relação ao histórico e dados que armazenam. E seguro. A gente também, como o Tanab falou, a gente também tem uma área aqui de seguro que também poderia ajudar nesse tema. Quando as empresas devem contratar ou não um seguro de cyber, no caso de um vazamento, o que acontece para questões de penalidade, para questões de imagem, para lucros cessantes. Então, assim, sim, às vezes tem que ver os seguros que a empresa tem, porque não necessariamente não vai cobrir cyber, questões de incidentes de segurança. Por quê? Porque isso, a maioria foi antes da lei e não estava nem pensando nisso. Então, esse produto é um outro produto que as empresas têm que analisar também.
E aí, como é que é o projeto de adequação? Também vou passar, tenho 5 minutos para falar sobre a implementação do projeto em si, né? Pode passar, Giovanni, isso? Como é que a gente trabalha no processo de adequação e como é que as empresas, na parte, obviamente, jurídica, e depois a gente vai falar que é a parte técnica, mas como é que a gente faz, geralmente? Primeiro é um mapeamento, né? Mapeamento com entrevistas com todas as áreas relevantes de dados. Então, assim, RH, pensa assim, como é que é o processo de admissão, o que que você coleta, depois que entra na empresa, né? Desculpa, o processo de recrutamento. Depois que entra, o que que você coleta? E aí, você coleta esses dados para fins de pagamento do funcionário. Você coleta esses dados para fins de bônus, para fins de benefícios fiscais, para fins de vale transporte, tickets, para seguradora. Todos esses tratamentos são fluxos diferentes. Cada um vocês vão ter que assim, separar e analisar todos esses tratamentos, qual é a base legal, se está tudo direitinho. Isso pode ser feito, seja numa planilha Excel, seja numa ferramenta que está disponível no mercado, mas é um fluxo, é um mapeamento das atividades das empresas. Imagina empresas muito grandes, como é que vai fazer isso, né? E até mesmo assim, contatos, você tem contatos, a sua empresa é B2B, você tem contatos de outras empresas. Você também tem que colocar isso no fluxo, como é que você faz, por conta de legítimo interesse, porque você precisa entrar em contato com aquela pessoa e tudo mais, então você precisa mapear. E aí, com base nesse mapeamento, com as entrevistas, tudo que a gente vai recebendo de informação, a gente pega a lei e faz um relatório dos gaps, que é muito normal falar dos gaps, que é assim, o que está em desacordo com a lei? Então, você precisa ter medidas para garantir os direitos dos titulares. Então, você tem o quê? Um plano de ação, você tem que fazer X, Y, Z. Então, a gente vai vendo os gaps, quais são os problemas, né? Problemas não, quais são as necessidades de adequação e coloca um plano de ação para cada necessidade, para cada análise que a gente fizer. E é importante ter o quê? Políticas de boas práticas, políticas de privacidade, sejam dos funcionários, sejam para terceiros, para consumidores. Por quê? Porque o princípio da transparência é muito importante. Então, tudo você tem que o quê? Indicar como é que você está sendo tratado o dado, né? O DPA, que é o Data Processing Agreement, na verdade a gente fala alguns termos em inglês, mas nada mais é que os contratos com terceiros, né? Que você tem sobre o processamento de dados, que agora você tem essa responsabilidade, as empresas têm na qualidade de controladoras, ou também tem os casos que você contrata alguém, mas que a outra empresa também é um controlador. Então, é um caso de co-controlador, mas você também tem que assegurar que aquele tratamento está sendo feito de forma adequada, porque os co-controladores são solidariamente responsáveis naquele tratamento, salvo algumas exceções, tá? Aqui está plano de ação 2 vezes, porque uma coisa é o plano de ação, indicar o plano de ação, e o outro é implementar o plano de ação. Que aí a empresa, o seu DPO, você pega aquele plano de ação que foi mapeado e começa realmente a implementar dentro, mudando as práticas, mudando as políticas, como é que faz armazenamento, você pode armazenar no seu armário os prontuários dos funcionários, alguma coisa desse sentido, como é que faz tudo? Então, assim, implementar o plano de ação que foi mapeado. Treinamentos. Por que treinamento é muito importante? Porque as empresas, o quê? Todos são responsáveis e todos tratam dados dentro da empresa, tá? Então, treinamento até mesmo assim, impressora, não deixar tudo na impressora, como é que vai levar para casa, laptop, e se o laptop, e você vai clicar no arquivo que contenha vírus, um arquivo meio suspeito. Então, tudo isso, toda a empresa tem que ser treinada. Como faz um caso de incidente, você avisa para quem, então tem que ter uma política de incidente, então tem que ter um treinamento realmente macro para essa governança, tá, na empresa. E segurança da informação, como a gente falou, é até uma parte mais técnica, tem que estar, é um time, gente, então assim, a lei não é só jurídico, não é só RH, é jurídico, é TI, por conta de ferramentas, é segurança da informação, são os stakeholders da empresa estando assim comprometidos realmente com uma causa, tá? Porque vocês veem que pega todos, tá? E a segurança da informação é uma coisa muito importante que a parte técnica também tem que estar alinhada, não só com a parte jurídica, tá? E aí, olha, passando 2 minutinhos da minha fala, podemos ir para as dicas. Dicas finais. Vocês vão ver, Giovanni, acho que você pode passar para o último slide. Finalizando assim esse breve overview.
vai ter um aumento muito grande de cláusulas e contratos de proteção de dados, vocês vão estar recebendo e vocês precisam também implementar com seus contratados. Evitar um consentimento com base de dados, por quê? Porque aquele consentimento pode ser revogado. Então, tem que tentar achar uma outra base legal. Funcionário, não funciona tanto como a gente falou. Esse mapeamento que eu falei tem que estar sempre constante. É um mapeamento constante, porque os dados não morrem, você às vezes coleta mais dados ou não. Então, assim, tem que ter assim, várias responsabilidades dentro da área com relação à atualização desse mapeamento. Atentar para os direitos, né, dos titulares, atentar e filtrar para as notícias que vocês recebem na mídia, porque às vezes são notícias muito assim, alarmantes, né? Mas tudo dá para se adequar, a gente vai, e aí, assim, e também atentar para o que está saindo, porque por conta da pandemia tem muita coisa de proteção de dados, tem vários assuntos, Cambridge Analytica, Facebook, toda hora vocês vão ver sobre proteção de dados, agora está assim, um tema muito em voga para vocês analisarem. Contar com o time multidisciplinar, como eu falei, e o treinamento para todos. Gente, eu passei rapidamente. Desculpa acelerar, mas é que assim, a gente quer tentar passar o máximo de informação possível nesse pouco tempo, nesse espaço de tempo, mas a gente está aí à disposição. Agora a gente abre um pouquinho para as perguntas. Não sei quem vai moderar, quem vai me falar, porque eu não vi o chat, senão eu não consigo falar ao mesmo tempo. Então, eu acho que vocês tiverem também alguma pergunta, Tanabe, Gustavo, eu estou aqui à disposição. Paula, bom, antes de tudo, obrigado pelas suas explicações, né? Realmente dá para perceber que é um tema bem complexo e o fato dele ser muito atual acaba dificultando ainda mais a nossa análise sobre tudo, né? Acaba sendo tudo muito novo, a gente não sabe ainda muito bem para onde vai caminhar a situação. A minha percepção, só a título de conclusão para o que você falou, e aí entrando especificamente na questão das empresas, é assim, a legislação, inevitavelmente, é uma legislação genérica, não tem como a legislação adivinhar todos os tipos de aplicação e implementação da lei, então, como toda lei, ela tem ali os princípios, as diretrizes gerais, o que a empresa tem que fazer, mas ela não resolve de maneira específica a ponto da pessoa abrir a lei, ler e entender efetivamente o que ela vai precisar fazer na prática. Então, por isso, precisa muito realmente dessa equipe multidisciplinar, como você bem explicou, para analisar caso a caso, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto muito relevante, de que fica muito claro que todas as empresas, independentemente do porte e do tamanho, vão precisar fazer algum tipo de adequação. Então, eu, assim, como alguém que está no dia a dia aqui do interior, existe uma impressão equivocada da gente aqui do interior de que esse tipo de lei ela é aplicada somente para as empresas grandes, para as empresas de São Paulo e essa coisa, e muito pelo contrário, né? Todas as empresas, de alguma forma, vão ter que fazer algum tipo de adequação, e daí a necessidade de começar a correr atrás. Você bem falou que as sanções vão ser aplicadas a partir do ano que vem, dá a impressão de que tem um tempo muito grande para serem feitas as adaptações, mas também muito pelo contrário, porque em uma semana que a lei está em vigor, você já mencionou aí 2 ou 3 ações que já foram de conhecimento de todos, que já foram propostas, né? Então, veja bem, nenhuma empresa vai querer, por mais que as sanções não estejam sendo aplicadas na prática, nenhuma empresa vai querer sofrer ações agora pela falta de aplicação da lei. Um outro ponto muito sensível que eu acho que é importante tratar aqui, que a gente está lidando com o LGPD com o consumidor e com questões trabalhistas, como você bem disse. Tanto na legislação de consumidor quanto na legislação trabalhista, o que a gente tem é uma proteção muito grande, né, para o empregado e para o consumidor. Então, nesses casos, qualquer dúvida e qualquer situação que a empresa não seja capaz de comprovar que ela adotou todas as medidas necessárias, essas situações vão ser interpretadas sempre em benefício do consumidor e sempre em benefício do empregado. Então, também, isso torna ainda mais necessária a adoção de políticas firmes, né, de boas práticas, como você disse, nas empresas, a fim de evitar qualquer tipo de confusão. Porque, nesses casos, o ônus da prova, né, que a gente fala juridicamente, vai ser da empresa. Né? E aí, um último ponto, também linkando com essa questão, o que é?
a gente tem, de um lado, uma legislação muito nova, de certa forma um pouco genérica demais, e que vai ter um viés protetivo para o titular do dado. De outro lado, a gente tem uma sanção que pode chegar a um valor muito expressivo. Em alguns casos, isso fatalmente pode acarretar, inclusive, na falência da empresa. A gente não sabe como a autoridade responsável pela aplicação das sanções vai agir na prática. Existe aí, naturalmente, um viés político, como tudo, tem um certo grau de subjetividade. Não dá para contar que as sanções vão ser brandas ou não, então também é importante ligar um sinal de alerta. Então, existe um desequilíbrio aí entre a importância da lei e o tamanho da sanção, de forma que o recado não vale a pena correr risco, né? Então, qualquer tipo de empresa, é muito importante fazer esse trabalho que você disse de mapeamento, de estudo das necessidades que vão ter de adequação da lei, para efetivamente colocar isso na prática. E isso, fatalmente, é aí uma atualização constante, né? Não dá para fazer uma vez só e depois largar. Precisa desse treinamento, desse acompanhamento constante para que não dê margem para dúvidas, né? Então, eram só essas considerações finais que eu queria fazer, mas no sentido também de trazer um pouco a visão dessa advocacia que a gente faz aqui no interior e desse contato com a empresa que a gente tem no interior, porque são coisas que, às vezes, no bate-papo que eu tive com as empresas, muitos me falaram, putz, Gustavo, mas eu não sei, a minha empresa aqui não vai precisar fazer nada, e muito pelo contrário, né? Às vezes, nem que seja uma cláusula num contrato ou algum procedimento padrão na contratação de funcionários ou ali no dia a dia com os consumidores, com os clientes, alguma adaptação fatalmente vai ter que ser feita. Tá? Então, aí não sei se o Tanabe quer moderar a questão das perguntas, eu vi que tem algumas no Q&A e também no bate-papo, mas acho que ele já pode ir, pelo menos algumas, acho que a gente consegue responder agora, né? A gente tem algumas questões. Obrigado, Gustavo. Temos algumas questões aqui que foram... Vou colocar na ordem aqui. Tem uma primeira questão enviada pela Flávia Santos. Na verdade, são 4 questões, né? Então, está muito relacionada à parte trabalhista. Primeira questão numa relação de trabalho, quando se aplica a necessidade de consentimento e quando ela não é necessária. A Paula até comentou alguma coisa sobre isso, né? Com relação à relação de trabalho que é um pouco desequilibrada. Então, vai estar muito mais relacionada à legitimidade da utilização do dado e à base legal do que efetivamente a consentimento. Mas a recomendação sempre é pela obtenção do consentimento do trabalhador. Na verdade, Tanabe, é da ciência, né? Porque exatamente. Aí não é do consentimento em si como base legal, mas é a ciência. Então, eles precisam estar cientes do que está acontecendo. Então, para fins de contrato de trabalho, política, né, de privacidade, tem que ter uma para os empregados, saber o que vai acontecer, mas não é o consentimento, a base legal do consentimento. Mas, assim, eu entendo, tenho ciência do que você vai fazer com meus dados, que às vezes tem essa confusão, né? Perfeito. A segunda questão da Flávia Santos também, como o empresário deve proceder com relação a compartilhamento de dados de colaboradores entre empresas do mesmo grupo econômico? Aí você tem que justamente analisar esse do mesmo grupo econômico, como é que é? É tratado... Por que a pessoa tem o acesso? Por quê? Porque o servidor é o mesmo. Então, isso tudo vai ser analisado no caso a caso, não que não possa, tá? Mas provavelmente tem que ser avisado que vai ser compartilhado. Se for fora do país, tem que ter aquela base legal da transferência internacional, né? Aquela autorização. E se for aqui no país, tem que ser analisado qual é o motivo. E aí você vai poder utilizar o legítimo interesse, eventualmente, se for realmente um caso de que todo o serviço de nuvem, por exemplo, é geral, é tudo compartilhado, é o mesmo tratamento. E aí a outra empresa também que está recebendo também tem responsabilidade com relação a esse tratamento, que é justamente, né, ou seja, como controlador ou como operador do dado. Vou pegar mais 2 questões aqui de outras pessoas mas fiquem tranquilos, pessoal, porque a gente vai responder todas elas por e-mail posteriormente, tá? Vou pegar uma aqui do Ian Moroni. Como é tratada a responsabilização com relação aos dados armazenados por terceiros? O Ian Moroni, ele trabalha com o sistema financeiro terceirizado e todos os dados são armazenados nesse sistema.
Não, eles não têm acesso direto ao banco de dados para, por exemplo, excluir os dados dos clientes ou mesmo auditar a utilização dos dados para desenvolvimento do sistema. Então, a pergunta dele é como é tratada, qual a responsabilidade em relação a dados armazenados por terceiros? Ele tem, então, ele tem como operador, né? E aí a gente vê lá na lei, fala justamente na parte de medidas de segurança, o controlador e o operador, né? Então, assim, são os dois que precisam, os agentes de tratamento precisam ter medidas de segurança. Senão, sim, tem algumas obrigações da lei são para o operador também, e ele também está sujeito, né, à violação da lei em algum quesito que atinja especificamente a ele, né? E outras, obviamente, se ele não atuar em acordo com as instruções do controlador, né? Seja não só com a violação à lei ou com as instruções do controlador. Aí o operador é responsável pela lei. A lei fala assim, expressamente sobre isso, entendeu? Agora vamos para a última questão aqui, que o tempo já está esgotado. E depois a gente vai endereçar demais para a resposta via e-mail, tá? Tem uma bem interessante aqui da Roberta Quintaneiro, né? Minha dúvida é a seguinte: para utilizarmos os dados de um titular, precisamos obter sua autorização. Nesse sentido, e considerando que o e-mail também é um dado pessoal, como encaminhar um e-mail ao titular de dados solicitando sua autorização para o respectivo tratamento sem estar violando a LGPD? Já que o e-mail também é a própria ponte para obter a autorização titular. Mas então vamos lá, tem algumas questões aí, alguns conceitos que a gente tem que mudar. Não é só o consentimento, lembra disso? Tem 10 bases legais da lei. O consentimento é um deles, então não necessariamente você vai precisar pegar o consentimento dele. Você precisa só informá-lo, eventualmente, pelo princípio da transparência, o que está acontecendo com o seu dado, tá? E eu não entendo que a primeira porta seja o e-mail para pedir autorização. Tem várias questões, tem vários casos, tá? E se você tem, por exemplo, você tem contato de uma empresa, você é B2B, você vai entrar em contato com alguém para contratar alguma coisa. Você vai precisar mandar um e-mail para aquela pessoa. Isso é completamente legítimo interesse. Aquela pessoa está trabalhando para a empresa para a finalidade de vender um serviço, entendeu? Então, você vai ter que analisar a base legal adequada e utilizar aquela base legal. Não necessariamente é o consentimento. O consentimento, inclusive, é aquele que a gente tenta até deixar de lado. Por quê? Porque ele pode ser revogado, ele pode ser eliminado. O titular tem muito mais direitos com relação ao consentimento do que as outras bases. As outras bases, se você utiliza outra base, não necessariamente, se ele pedir para eliminar, você não vai eliminar o dado dele, porque você não pode, entendeu? Paulinha, muito bem. Obrigado pelas suas respostas. Só queria fazer as considerações finais, uma vez que nosso tempo já está estourado, já estouramos aí 5 minutos. Então, Paulinha, você tem alguma consideração final a fazer? Não, só que eu estou à disposição, obrigada, e desculpa se eu corri um pouco. Gustavo, considerações finais? Agradecer você pela parceria, né? Imagino eu que muitas pessoas vão nos procurar para que seja feita essa análise caso a caso, porque é inevitável que isso aconteça, né? Não dá para esgotar tudo nessa 1 hora, por mais que a Paula tenha brilhantemente falado aí sobre todos os aspectos. E reforçar que todas as perguntas que eventualmente não foram respondidas, a gente vai mandar por e-mail, que eu vi que mandaram aqui de novo, se é possível mandar. Então, sim, a gente vai encaminhar por e-mail aquelas que não foram respondidas e todos os nossos contatos estão aí no convite para que, enfim, as pessoas possam nos procurar diretamente. Obrigado, Gustavo. Obrigado pela parceria também. Obrigado, Paula, pela brilhante apresentação, como sempre, super didática. Acho que isso é um diferencial que está todo mundo elogiando, que transformar esse bicho de 7 cabeças num vocabulário simples não é uma coisa fácil de se fazer, e você conseguiu condensar aí nesses 45 minutos aí todos os principais princípios, né, e riscos relacionados a essa norma. Eu gostaria de agradecer aí a nossa equipe de marketing, super eficiente na publicação, na elaboração do convite, dos registros e
organização das perguntas e das respostas. Nós vamos aí enviar todas as respostas às perguntas que ficaram pendentes. Gostaria de convidar todo mundo a se inscrever nos canais da YouTube, no nosso Instagram, seguir a gente nas mídias sociais. Nosso LinkedIn também está aberto, sempre tem novidade em relação à LGPD e qualquer outra alteração de norma. E em breve nós devemos organizar outros webinars, e quem quiser participar desses webinars, fiquem atentos aí tanto no website, né, da Mancini Nicolau, como no nosso website, né, cmalaw.com. Tudo bem? Obrigado, pessoal. Tenha um resto de semana aí. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado a todo mundo aí que participou. Um abraço.